Yeah. Yeah. Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. No Brasil, tá? Ó, likezão aqui, não esquece para me ajudar. Memphis Depay. Ontem o contrato dele, né, ativou ali, né, um gatilho que tem, né, foi ativado para ele ganhar 1,5 milhão a mais. Isso porque o Memphis Depay ontem, né, o camisa 10 chegou a 15 participações em gols, tá? Com a camisa do Corinthians desde que ele chegou ao clube e vai receber uma premiação no valor, tá? Ó, certinho, 1.575.000, tá? É o que ele vai receber por ter participado do gol do Carrillo ontem com assistência. São 8 gols e 7 assistências, tá? Do Depay até agora com a camisa do Corinthians, né? Ele que realmente deu super certo, claro, teve as críticas ontem, enfim, mas o Depay é muito bom jogador e ganhou 1,5 milhão a mais, né? Eu tava pensando, né? Se o Corinthians marca 5 gols ontem com aquela premiação lá da patrocinadora Master, era 1,5 milhão, o que o Corinthians ia, né, gastar, na verdade, com o Memphis. O Corinthians não ia nem desembolsar esse 1,5 milhão, né? Na verdade, a patrocinadora Master, né, que ia pagar isso. Enfim, Memphis Depay com mais dinheiro na conta, porque meteu mais uma assistência, participou de mais um gol com a camisa do Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo. Ó, seguindo com as manchetes, né, do Corinthians, os assuntos que a gente tem aí, né, para estar falando hoje, houve uma cobrança, tá, dos Gaviões da Fiel. O Ale até colocou, né, que conversou, né, com os jogadores, né, após o jogo, não gostou, né, do desempenho deles ali. Os torcedores organizados estavam ali. Eu falei isso, tá? Tem gente que fica criticando, né, a torcida organizada, que tava lá no avião, enfim, o Ale explicou a situação. Mas as pessoas parecem que não conhecem o Corinthians, velho. Se não tiver resultado, meu irmão, as torcidas organizadas vão cobrar, não tem jeito, sabe? Não tem conversa. Ontem já houve uma cobrança, porque assim, não é o fim do mundo. Mas o empate foi muito vergonhoso, né? Pela atuação, pela maneira que jogou. Foi de causar vergonha, porque o torcedor corintiano, ele tolera tudo, mas ele não tolera falta de vontade. Podia perder, podia empatar, mas falta de vontade, do jeito que foi ontem, realmente não foi legal. E houve a cobrança, tá? Dos Gaviões, inclusive o presidente, o Ale dos Gaviões, colocou isso lá no seu Instagram. Comenta aqui embaixo e fala sobre esse assunto também, né, em relação à cobrança, se já merece cobrança esse time do elenco do Corinthians. Vem tomar um café comigo e dedo no like. Ó, uma fonte me disse, tá, no Corinthians, importante isso, que o Ramon Dias, ele tem dado poucos treinos táticos no Corinthians, lembrando muito a situação do Vanderlei Luxemburgo. Lembrando que são treinadores da mesma geração, né? Agora, em idade, eu nem sei se tem a mesma idade, mas enfim, até tem gente que faz essas críticas duras, né, ao nosso querido Ramon, dizendo que o Ramon é o Luxemburgo que habla, né? Enfim, essas coisas que vocês falam, que vocês são preconceituosos pra caramba. Tô brincando com vocês. Mas isso é verdade, tá? Estão falando que ele treina pouco a questão tática, tenta resolver mais na conversa. Depois que acertou o esquema losango, tem apostado mais nisso, aí tem feito mais treino de bola parada, de posicionamento, mas não tem testado variações. Isso tem feito falta, né? Durante os jogos do Corinthians, às vezes a marcação não encaixa, às vezes o losango não encaixa contra a marcação, né? Enfim, a gente sabe que às vezes o Corinthians está jogando e as coisas não fluem. E o Ramon Dias, ele muda peças. Ontem, por exemplo, era 6 por meia dúzia as substituições, mas não houve mudança tática. O Corinthians sempre termina no losango. Eu acho o losango maravilhoso, já falei sobre isso. Memphis e o esquema losango, para mim, foram os pilares, né, da reação corintiana em 2024. Mas precisa ter, sim, uma segunda opção, um plano B, quando as coisas não estiverem fluindo, tá? Tem essa questão que é o time dos amiguinhos, que eu opinei ontem, e se fala lá dentro do CT Joaquim Grava, hein? O time dos amiguinhos se fala lá dentro. Já passamos isso com o Duílio, será que vai ocorrer isso agora de novo? Enfim, o alerta está ligado, tá certo? Então, ó, comenta aqui embaixo, deixa o like e comente aqui embaixo o que você acha dessa questão do Ramon. Será que tá faltando treino mesmo? Será que esse negócio de muito oba-oba, muito evento, né? Enfim, muita amizade atrapalha? Comenta aqui
e deixe o seu like. Olha só, vamos falar de Fabrício Andileri. Quero deixar uma coisa aqui bem clara para vocês, né? O GE trouxe a informação que o negócio esfriou em Corinthians e o lateral esquerdo argentino, que pertence ao Getafe, tem contrato até o meio do ano que vem com o clube espanhol. Eu já havia trazido para vocês o que o GE trouxe, ele só usou o termo esfriou, mas eu não vou usar esse termo ainda, tá? Porque na verdade faz parte da negociação. Primeiro, eu trouxe a proposta, né? Eu achei até que algumas pessoas foram, até faltaram com ética comigo, porque não deram crédito, porque cravaram. Não, não é porque cravou que não tem que dar o crédito. Eu dei a proposta em primeira mão. Então, no sábado, eu trouxe a informação que houve proposta do Corinthians. O Corinthians se acertou com o jogador, mas ainda não tinha conseguido a liberação com o Getafe. Né? Aí tem pessoas que falaram que estava já encaminhado e contratado para não dar o crédito, né? Enfim, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Eu tenho tomado essa postura com o Augusto Melo. Eu não tenho cravado, eu tenho dado proposta, tenho dado quando avança, acerto com o jogador, mas com a diretoria do Augusto Melo é uma coisa, vem de Deus isso, é uma coisa que eu estou usando isso desde o início do ano passado, de não estar cravando, né? Porque tudo pode acontecer numa negociação, ainda mais envolvendo essa diretoria que é confusa, muitas vezes, né? Como são todas, né? Na verdade, a maioria, né? Então, olha só, em questão do Andilério, o que que pega então? O que pega, na verdade, é aquilo que eu já falei para vocês, gente. O Corinthians acertou com o jogador, precisa acertar com o Getafe. E o que que o Corinthians quer? O Corinthians quer que o jogador, olha só, o Corinthians quer que o jogador consiga a sua liberação lá e abra mão de uma grana. Foi o que eu trouxe. Então, e outra, depois que eu soltei essa informação, me mandaram a entrevista do Emiliano, que eu não tinha visto. Ele deixa isso entender na entrevista. Ele fala: depende do jogador. Pega essa, meu irmão. E eu trouxe essa informação para vocês, tá? O Corinthians quer que o jogador, ele lá, não é que ele pague a multa dele, que não é a multa total, mas o clube aceita liberar ele se ele abrir mão de algumas coisas que ele tem para receber. E ele não quer. Então, o Corinthians vai ter que desembolsar alguma coisinha, tá? Porque não dá para querer só contratar de graça também. Enfim, vamos ver o final dessa história. Tem 8 dias ainda para resolver, tá? Por enquanto é isso. Não é que esfriou ou esquentou. Tá do mesmo jeito, tá? Deixe seu like aqui, comente aqui embaixo. Ó, deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Agora vem informação exclusiva. Aqui do celular, hein? Será que o áudio tá bom? Né? A acústica do carro é boa? Eu vou fazer outra coisa aqui. Corinthians negocia com um zagueiro top, tá? O Corinthians abriu conversas com esse zagueiro e eu vou te trazer detalhes agora. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Corinthians negocia com um zagueiro que é de seleção. Só não me falaram se é de seleção brasileira ou alguma seleção de outro país, entendeu? Mas me falaram que é um zagueiro top para chegar, para ser titular e que teve passagens pela seleção, por seleção, tá? Não sei, não consigo garantir para vocês se é brasileira, se é argentina, se é espanhola, enfim, não dá para saber se é na Europa, mas me falaram que é um zagueiro top, que o Corinthians abriu conversa, só que é um zagueiro caro e que o Corinthians precisa. Então, eu tô trazendo detalhes, tá? Eu só não tô trazendo o nome, mas lembre-se que antes de trazer o Andileri, que todo mundo confirmou que existiu, que existe a proposta e a negociação que tá rolando ainda, eu já havia feito 2 vídeos falando que o Corinthians estava em busca de um lateral, tá? Então, eu tô aí, eu tô caminhando, tá? Eu busco a notícia. O Corinthians negocia com um zagueiro top que jogou em seleção, não sei se é brasileira, europeia ou sul-americana, enfim. Só que é um zagueiro top que o Corinthians precisa da patrocinadora Master. O Corinthians abriu conversas com a patrocinadora Master, tá? Não vou citar o nome aqui por conta, né, do YouTube, mas vocês sabem quem é. E para o Corinthians avançar, depende da patrocinadora querer ou não investir nesse zagueiro e entender que ele é midiático ou não, tá bom? Então, informação importante para vocês. Corinthians volta a focar em zagueiro por conta aí, né, das falhas do André Ramalho, enfim, e do desempenho dos seus zagueiros em 2025, né? Uma pessoa falou para mim, pô, o melhor zagueiro hoje é o da base, entendeu? Então, assim, o Corinthians tá muito confuso no planejamento. O Corinthians terminou o ano planejando
buscar um zagueiro. Começou o ano dizendo que não ia precisar mais de zagueiros, tá? Apostando muito no Kaká. O Fabinho aposta muito no Kaká. O Fabinho Soldado ama o Kaká. E aí eles acharam que não ia precisar de zagueiro, porque tem um Kaká, tem um Tchoca para reserva, né? Tem o Gustavo Henrique, tem o André Ramalho, tem, enfim. Eles acharam que não iam precisar. Mudaram de ideia. Agora mudaram de novo de ideia, entendeu? Não é que a gente muda de informação, não. Eles mudam de projeto de ideia mesmo, tá? É igual o jogador. A gente fala, a gente critica que joga mal, a gente fala que joga bem. Não é que a gente mudou a opinião. Eles mudaram de futebol, meu amigo. Então, informação importante e exclusiva. O Corinthians busca um zagueiro, abriu conversas com esse zagueiro. É um zagueiro top. É um zagueiro que jogou em seleção, tá? Não sei se joga ou jogou, tá? Mas me falaram isso, que com passagem por seleção, e é um zagueiro caro. Então o Corinthians precisa da patrocinadora Master. Agora vai depender da patrocinadora querer investir ou não nesse zagueiro, beleza? Vamos seguindo falando do Coringão.